Olá, seja muito bem-vindo. O programa acontece ao vivo no ar. Ao vivo no ar aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas plataformas digitais para você assistir quando e onde quiser, em qualquer parte do planeta. Eu acabei de chegar agora de uma matéria aqui na RDC TV e eu passei pela... Foi lá na Zona Sul e eu passei por essa parte que teve a revitalização ali perto da usina do gasômetro. Tá muito bacana e é justamente sobre isso que a gente começa conversando agora com o arquiteto e empresário, o Carlos Lemos. Ficou bacana, na tua opinião ali, o que tu achou dessa revitalização que não saía nunca e que agora saiu, cara? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que ficou sensacional. Porto Alegre realmente merecia um tratamento como aquele, todo o projeto de ambientação que eles fizeram. A gente ficou muito surpreso, porque finalmente a cidade ganhou um projeto. Finalmente, né? O que era aquilo ali? Ficava todo... O pessoal até para aproveitar para a população de Porto Alegre, né? Uma área bonita, o Guaíba ali atrás, e aquilo era pouco explorado, né? É verdade. E agora o projeto vai se estender, inclusive, até chegar ao gigante, né? Ah, vai continuar para chegar aquela parte lá. Vai ter outras etapas. Aham. Porque é complicado, né, Carlos? A gente tem essa questão ali dos armazéns também que podem ser usados. E o pessoal que conhece ali, que viaja, por exemplo, para Buenos Aires, ali Porto Madeiro, que era a mesma situação. Era um local abandonado, era um local que estava ali em ruínas praticamente. E hoje é um ambiente que tem restaurantes, tem bares e tal, que os turistas vão, que aproveitam e que gera emprego, gera renda e ao mesmo tempo dá aquela outra cara para a cidade, né? Claro. Mas isso também é uma boa novidade, digamos, para nós, porque o cais finalmente está saindo do papel. Como demorou, né? Demorou vários concursos, várias licitações envolvidas, empresas que foram contratadas. Mas agora existe também um comprometimento do poder público em tornar aquilo viável. E a cidade quer entregar para... o poder público, digamos, quer entregar para a cidade, já agora no aniversário, em março, um módulo da revitalização do cais, para que realmente a cidade possa entender o que é o projeto, possa começar a participar. Acho que isso é um grande avanço, espero muito que se consiga fazer, porque realmente... eu acho que a gente não precisa se comparar mais com Porto Madeiro. Isso. A gente tem uma região sensacional, sensacional. Empresários que conseguem desenvolver aquele trabalho, toda a população quer. Então, eu acho que já está mais do que na hora desse projeto sair. Né? Carlos Lemos, empresário e também arquiteto. Quero saber um pouquinho da tua história. Como é que foi essa questão de trabalhar com esse tipo de projetos, com arquitetura? Na realidade, eu sempre quis ser arquiteto, nunca imaginei ser outra coisa. E quando eu tive a oportunidade de cursar arquitetura e urbanismo, essa foi uma área que realmente eu me apaixonei, eu comecei a me dedicar bastante. Eu comecei a minha vida tendo um escritório pequeno, viajei, fui trabalhar em Portugal, nos Estados Unidos, o que me deu uma experiência muito sensacional, muito boa. Uma diversificação muito grande das atividades que eu vinha desenvolvendo. Uma visão também de mundo, né? Foi sensacional, assim. Normalmente a gente, durante a faculdade, faz projetos de hospitais, de museus, de shopping centers. Que são os mais comuns. Que é o tema, digamos, de ponto de partida. De muitos projetos. Sim. Só que na vida profissional não é muito fácil a gente começar a fazer um projeto de um hospital, ou de um shopping center, ou de um museu. Nem todos os profissionais entrarão em contato com isso. Sim. Eu queria ter essa experiência, eu tive a oportunidade de fazer alguns shopping centers em Portugal, eu fiz um projeto de um nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu me lembro que foi assim uma surpresa super feliz, porque eu participei do gerenciamento, da coordenação de projetos do Moinho Shopping, do Moinhos Hotel. Então, para mim, foi muito bacana. Entendi. E essa visão do macro, né, de um empreendimento grande dentro da cidade, faz com que a gente comece a se preocupar não só com o projeto em especial, mas tudo o que o envolve, a região, a legislação, todos os condicionantes que a cidade oferece ou não oferece, né, para o desenvolvimento desses projetos. E essa área é extremamente rica. Agora, nós estamos com
a nova versão, assim, o projeto de revitalização do plano diretor da cidade. A cada 10 anos, o plano diretor de todas as cidades, por lei, precisa ser atualizado, precisa ser analisado novamente para ver se ele... É pensado, claro, Isso, pra ver se ele tá tá no se caminho adequando. certo. E essa é a época agora, durante esse ano isso vai acontecer. E eu acho que é um item muito importante que a gente deveria se envolver, porque realmente nós temos um plano diretor muito restritivo. Se a gente for perceber, Porto Alegre, guardadas as devidas proporções com outras capitais, é uma das que tem os menores edifícios. A gente vê São Paulo, a gente É verdade, vê arranha-céus. Brasília, Minas. Prédios enormes. Nem preciso ir muito longe, né? Santa Catarina Catarina. tem prédios bastante altos. É claro que a gente tem que ter uma legislação bem focada nesse tipo de empreendimento. Mas a gente vê que Porto Alegre está ficando um pouco para trás, né, em relação a esses aspectos. É verdade. Existem os prós, existem os contras, mas a gente tem a oportunidade De fazer uma coisa bem feita. de fazer uma coisa bem feita. E você estava falando ali sobre arquitetura e urbanismo. Eu me lembro que a arquitetura, o urbanismo, ser colocado assim junto, já com essa nomenclatura, é uma coisa mais recente, né? O arquiteto pensar na cidade. É verdade. Eu acho que o arquiteto sempre pensou muito naquele objeto do seu projeto. Que a gente tem na casa, no edifício, no prédio, isso aí. Mas a nossa área se expandiu bastante e a gente se envolve com o pensar da cidade, o pensar de como ela vai funcionar. Como um todo. Como um todo. E isso envolve não só a parte de arquitetura, a parte do edifício em si ou da casa, mas envolve o tráfego da cidade, envolve a mobilidade. A mobilidade urbana é fundamental. Senão não adianta você ter uma casa bonita e não poder se mexer. Nós estamos chegando numa situação bem crítica em Porto Alegre. Só você ficar trancado na sua casa, né? A gente... Você tem que ir para os lugares, você tem que ir para o shopping, você tem que ir para o hospital, você tem que ir E nós estamos passando por uma situação assim, que realmente precisa ser repensada. Porto Alegre foi muito, deixa assim, e aí deu uma trancada. Deu uma trancada, Porto Alegre cresceu muito em população, em número de veículos. Isso mesmo. E as vias urbanas não comportam tudo isso. Então, realmente, a gente tem que pensar em soluções. E eu acho que isso é interessante. A gente tem fotos, a produção está falando aqui, vamos mostrar umas fotinhos aí que a gente trouxe. Olha ali, que foto é essa? Isso é um projeto de um restaurante japonês com tendência tailandesa. Opa, que bonito. Esse projeto a gente fez em frente ao Moinho Shopping. Parece um céu aquilo ali, Carlos. Na realidade essa era a ideia. A gente fez fibra ótica pendendo do céu, uns pontinhos. Parece as e estrelas. Com ar-condicionado elas se moviam. Se moviam. Parece que você está olhando para o céu, parece um teto solar. Era a ideia. Muito bacana. O que a gente tem mais de fotos ali? Olha, esse é o restaurante, a parte do bar. Que bonito mesmo, hein? Iluminação também é tudo, né? A luz é tudo. Eu sou apaixonado por iluminação, fundamental, né? Não adianta você ter o ambiente projetado em si se ele não é bem adequadamente iluminado, né? É verdade. Bonito mesmo. O que a gente tem mais ali? Esse é um projeto novo, esse é só uma imagem. Sim. Eu e a arquiteta Carla Oliveira estamos revitalizando o cinema da Sala de Cultura Mário Quintana. Nossa querida Sala de Cultura Mário Quintana. Casa de Cultura Mário Quintana. Né? Precisa. Eles estão há 30 anos aproximadamente, acho que foi de 84 que o cinema foi lançado, e ele não tinha sido revitalizado. É muito então tempo. A gente está fazendo um trabalho com assim, uma preocupação muito grande em relação à manutenção das características históricas da Casa de Cultura. É verdade. E, ao mesmo tempo, dando um ar mais contemporâneo, com melhores equipamentos, para que realmente a cidade possa ter novas salas com condições e conforto. Tá certo. O que a gente tem mais aí de fotos? Olha aí, bem interessante mesmo, né? Aí você vê a Casa de Cultura com aquele ar dela que é peculiar ali, né? Mais antigo, mas a gente entra dentro, tem que ter todo aquele conforto, aquela tecnologia. É fundamental, tecnologia hoje em dia. Não adianta nada você realmente não ter conforto. O que mais que a gente tem ali de fotos? Olha, outro ambiente. Eu sou apaixonado por restaurantes japoneses. Já notei. Né? Esse é o Gokan, é um restaurante típico. Conheço o Gokan, muito bom, muito bom. E aí, de novo, a gente vê a iluminação, ó. Como faz toda a diferença, né?
Que coisa incrível. É muito interessante. Muito bacana mesmo. O que mais que a gente tem? Olha aí. Isso aqui é uma loja que fica na Plínio, uma loja multimarca com uma característica de ambientar toda a sua casa. Então, nós podemos ir até lá e trabalhar todos os produtos, revestimentos, louças, metais, pisos, para que realmente a gente tenha a melhor solução para o nosso projeto, para a nossa casa. E a gente vê de novo, passa pela iluminação, já parece uma iluminação de estúdio aqui, ó. Já é uma coisa mais forte, né, mais aberta, olha lá, ó, porque exige realmente essa claridade. E eles têm uma característica bem interessante, principalmente à noite, já que tu estás falando de iluminação, esses painéis de vidro, principalmente os superiores, à noite reproduzem um grande telão, passando informações e projetos e imagens. Tecnologia. É sensacional. Tecnologia. Não adianta, né? Essa é a grande solução. Que bacana mesmo, que bacana. E aquela parte de cima ali, o mezanino com o tom vermelho ali também deu uma quebrada bacana, né? É, exatamente. Tudo isso é pensado, né? Tudo isso é pensado. O vermelho é a cor da logomarca. Então, a gente tinha que puxar interessante isso, né? Você que vai nos lugares, você acha assim, aquilo que, olha aí, ó, parece um simples container. Esse é uma proposta que a gente fez em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Ele ainda não foi executado. São paradas de ônibus ecológicas. O prefeito lançou uma parada, inclusive ali na frente do Parcão, um pouco antes de nós apresentarmos essa alternativa. E a diferença é que nessa nós agregamos um posto para a Brigada Militar em cima de todas as paradas. Ou seja, a gente queria aliar não só a questão das pessoas poderem ficar com segurança, esperando o ônibus, fora da chuva e tal. E também um ponto para a brigada poder ter uma visualização melhor dessas grandes áreas onde essas paradas poderiam ser localizadas. Uma parada funcional, literalmente. Né? Aqui é a versão sem a parte de cima, quando isso não fosse necessário, né? Sim. A gente tem estacionamento para bicicletas nas laterais. Exatamente. Eu vi que tem uma graminha ali em cima. Ali. O que é? Aquilo é um teto verde, porque na realidade a gente precisa dar condições para que esse espaço seja habitável, né? Nós estamos falando de uma caixa metálica, totalmente aberta. Então, existe uma proteção de teto verde com reaproveitamento da água da chuva e onde lá em cima nós também temos placas solares para fazer a captação da energia. Essas sacadas que são interessantes, é o que a gente estava falando ali. No início da arquitetura, eu me lembro que era só pensar o projeto em si esteticamente, né? Se vai ter a janela aqui, se vai ter ali e tal, Art Deco, Art Nouveau lá, que eu me lembro que eu tive na publicidade e propaganda, algumas coisas assim, que achei bem interessantes. Mas aí já expandiu, né? A gente já pensa já na cidade, vê o arquiteto pensando na segurança. Né? Fundamental. Fundamental, quer dizer, incorpora no projeto. O arquiteto pensando na questão a gente falava da mobilidade, ciclovias hoje em dia, que a gente não pode deixar de ter, né? Então não é só só aquela coisa da casa e do edifício. Agora a cidade é pensada. Eu acho que a gente tem que pensar tudo, né? Não só exatamente o objeto do nosso projeto, a casa ou o prédio, mas a gente tem que pensar como as pessoas vão chegar, como nós vamos fazer o aproveitamento do lixo, da caliça que é produzida nessa obra, enfim. Até porque isso é dinheiro. Sim, né? sim, o lixo sim. pode ser reciclado, a gente tem várias empresas separado, ele é coletado por empresas diferentes e a gente tem que entender como isso funciona para que realmente esse projeto seja o mais feliz para todos, né? Não só para o nosso cliente específico, mas também para a cidade e, enfim, para as pessoas que moram ao redor. Acho que isso é fundamental. E agora, em 2019, o que a gente tem com a mão do Carlos Lemos, então? A gente vai ter a Casa de Cultura Mário Quintana? Nós vamos ter a Casa de Cultura Mário Quintana, nós vamos fazer... Agora a gente está envolvido com uma pizzaria que vai, olha, ser um sucesso. Nós estamos fazendo um hotel em Curitiba. Opa! A gente tá... Curitiba é outra região bem bacana, né? Bem avançadinha, né? Muito. Curitiba... A gente vai pra lá, a gente opa! É verdade. Mas eu fiquei muito espantado, por falar em cidades, em Itapema e Balneário Camboriú. Faz tempo que eu não vou pra lá. Que cidades que estão crescendo... De uma maneira... Incrível. Itapema é a cidade que mais cresceu em Santa Catarina, por incrível que pareça.
E Balneário Camboriú vai se tornar a cidade com o prédio mais alto da América Latina. O quê? Em Camboriú? 82 andares. Uau! Mais alto da América Latina. Mais alto da América Latina. Olha aí, Porto Alegre não tem nada nem perto, 82 andares. Eu acho que Cara, a gente é isso precisa aí, fazer Não, acho que tá faltando. Aí, senhor prefeito, vereadores, plano diretor. Muito legal, Carlos. Muito Valeu obrigado, mesmo conversar Cláudio, foi um contigo. prazer. Bem bacana, a gente vai esperar então a Casa de Cultura Mário Quintana e aí essa abertura então ali do Cais do Porto, agora do aniversário de Porto Alegre. Valeu, continua por aí, o Acontece volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV ao vivo. O apresentador é assim, eu aproveito para dar uma arrumadinha na gola aqui, no ar mesmo. Seja muito bem-vindo nesse segundo bloco do programa. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, eu coloco lá no meu Facebook depois. Já está no Facebook da RDC TV e depois fica lá no YouTube para você assistir quando e onde você quiser. Só uma informaçãozinha sobre o que a gente estava falando antes com Carlos Lemos, arquiteto e urbanista, no primeiro bloco, contando que em Balneário Camboriú vai ser construído o maior prédio da América Latina, 82 andares. E aí sabe como é que os caras vendem os apartamentos? Eles pegam e botam as pessoas dentro de um helicóptero, vão até o andar lá e dizem assim, ó, essa é a tua vista. Vende na hora. Para você que ficou interessado, pode esquecer a cobertura que o Neymar comprou uma e o pai dele já comprou a outra. Que beleza, né? Mas o assunto agora é tatuagem. Eu estou recebendo aqui no estúdio agora a Glaura Inácio, que tem um estúdio de tatuagem só para mulheres. Tudo bem, querido? Seja muito Obrigada. bem-vindo. Eu não posso ir lá daí fazer tatuagem? Você não, nesse caso não. Ah, É só para as meninas. Eu queria arrumar a minha aqui. Eu estava falando com ela agora, daí eu mostrei minha tatuagem aqui. E eu disse assim, mas tem que arrumar. Ela falou assim, mas é o que eu mais ouço é as pessoas tentando arrumar tatuagens. É verdade. Que coisa séria isso. Depois faz e depois vê que tem que dar uma arrumadinha. As pessoas fizeram, acho que naquela primeira geração da tatuagem, né? Uns 10 anos atrás. Isso, 10, 15 anos atrás. Essa tem 10 anos, exatamente. Exatamente. E aí o traço ele era mais grosso, assim, né? Hoje as mulheres, principalmente, querem um traço mais fino, mais delicado, né? Então elas querem corrigir essa tatuagem, né? Que já ficou velho, também já desbotou, né? Então, geralmente, a gente faz bastante cobertura lá no estúdio, né? Fazem cobertura. Isso quando é cobertura assim, normalzinha, para dar uma revitalizada, não tem problema. Pior é quando tem nome de ex e coisa assim, então, né? A gente já teve Ai, bastante meu lá. Deus do céu. Esse é um caso que acontece seguido, né? E aí a gente faz alguma coisa por cima, faz uma flor bem grande, faz um cachorrinho, alguma coisa para dar aquela disfarçada, né? Que coisa, né? A sorte é quando, em alguns casos, que o nome do filho tem as letras iniciais. E aí a gente só faz uma arrumadinha. Só dá uma ali, arrumadinha para ficar bonitinho assim. E aí põe uma florzinha, uma coisinha, fica mais delicada. Então e tá tem pronto. mesmo isso, né? Tem, Acontece. Sim, acontece bastante. Que coisa séria. Interessante, você falou ali da questão de 10, 15 anos atrás. Realmente, no início, principalmente aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil, mas aqui a gauchada é mais tradicional, assim, tinha uma coisa mais assim, né? O pessoal, a tatuagem era uma coisa já mais selvagem, mais de cara que andava de moto, mais de gente que ficava à margem, mais alternativa, né? Hoje já se quebrou esse preconceito, hoje né? não existe mais isso, mas antes tinha esse preconceito também das pessoas tatuadas, até para elas conseguirem emprego, né? As pessoas tinham aquele preconceito, nossa, olhava assim, o braço tá tatuado, né? Mas hoje não, né? Até outro dia saiu uma matéria super interessante, né, na TV, falando que o futuro vai ser de pessoas tatuadas e as contratações, né? Que mostra que as pessoas têm estilo, têm personalidade, isso né? Aí. Não, elas não se importam, né? É verdade. Eu estava vendo no Zafari, até ali onde eu vou muito, Zafari da Ipiranga, o pessoal que trabalha lá, as meninas dos caixas e tal, com tatuados. E eu me lembrei disso. Eu pensei, mas se fosse há 10 anos atrás, eu não ia conseguir emprego. A gente conseguiu desbravar bastante, né? Evoluir com a tatuagem nesse período aí mesmo. E a tua situação lá, o estúdio, como é que foi essa ideia? Só para mulheres? Não restringe o público? Tem bastante público? Como é Tem que fica bastante público. A gente criou o estúdio em 2016. Conversando com várias mulheres, fizemos uma pesquisa de mercado para entender a necessidade delas, né? O que elas gostariam de buscar num estúdio, né? E a gente ouviu muito delas essa questão de querer ter a privacidade, o respeito, né? Um profissional de qualidade, mas num ambiente que ela se sentisse como se fosse uma extensão da casa dela, né? Então, surgiu essa ideia da gente criar um estúdio só para mulheres. E assim, no primeiro mês que a gente abriu o estúdio, a gente já teve uma demanda super alta de meninas procurando. E de lá para cá, a gente só está crescendo. Assim, é muito interessante isso de ver como as pessoas gostam disso, como as mulheres curtem ter um espaço que é reservado para elas. Para elas, né? Que
coisa interessante. A gente tem fotos para mostrar aí de tatuagens que a gente trouxe já nesse primeiro bloco, ou não? Temos ou não? Cadê minha produtora? No segundo bloco a gente vai ter modelo. Olha ali, temos sim. Temos sim, é. Que bacana essa aí. A gente lá no estúdio tem 3 tatuadoras. Essa é uma tatuagem da Karen. Tem a Karime e a Lise. E também a gente tem uma profissional de piercing também, que é a Dani. Todas mulheres, obviamente, né? Olha só, piercing também é outra coisa que tinha um preconceito tremendo. Então tem umas tatuagens bem bacanas. A gente nota que o troço, ele é bem mais fino, né? Ele é bem mais delicado. A tatuagem, ela se modernizou bastante, né? Então fica uma coisa muito bonita, né? No braço, não fica uma coisa mais grotesca, é verdade. né? Como você falou ali, é verdade, o traço era mais grosseiro, assim, Sim. né? Muito Isso é uma das coisas que a gente... Sempre que alguém pede pra gente um orçamento, alguma coisa, pergunta, mas eu quero uma tatuadora com traço fino, né? Mas isso eu acho que também é uma característica da mulher também, né? As pessoas gostam de nem se lembra disso, que tem grosso, fino. Pois mas as mulheres prestam muita atenção nisso e a tatuadora mulher tem esse traço mais fino, mais leve, né? Então a questão da sensibilidade, da dor também, né? Então a gente, muitas vezes alguns meninos pedem, mas eu quero tatuar com mulher porque eu gosto do traço de mulher, do traço né? de mulher, claro. Mas nesse caso a gente não pode fazer, né? Não, eu queria arrumar a minha lá, não vou poder agora. O que mais que a gente tem de fotos ali? Tu vai arrumar tu também? Hoje em dia todo mundo tem tatuagem, coisa legal, ó. Dá pra fazer. Olha ali, que complexo, hein? Eu tenho, tá aqui, já mostrei. Essa é uma tatuagem também que tá... Aqui, ó. Olha ali, uma tribal, no início quando ninguém tatuava. Né? Isso aqui eu fiz quando eu tava num presídio. Tudo tem solução hoje em dia, né? Pra gente arrumar mesmo. Olha ali, o que é isso aí? Ali tem um nome ali em cima ou não? Tem uma borboleta ali, borboleta. né? E aí com mais algumas ilustrações também. E aí bacana. Complementando uma outra que ela já tinha. Isso que acontece muito. A gente geralmente começa com uma tatuagem menor para sentir, experimentar. E aí depois ela já quer fazer outras maiores, já fica mais viciada. Para uma mais complexa. Uma mais complexa. Para tirar esse medo, esse receio que tem de como é que é com a dor, com uma agulha, né? Mas é que nem um arranhãozinho de gato, a gente sempre fala, né? Super tranquilo, né? Não tem, é tranquilo mesmo. O que mais que a gente tem ali? Olha só, mas olha, interessante a cor, hein? Sim, essa é uma aquarela, também feita pela Karen lá no estúdio, né? Tá muito bacana, muito arte, né? hein? Isso é muito arte, parece que tá viva. Olha os olhos ali, que interessante. Dá a sensação do realismo, né? Isso, da tatuagem 3D. E aí tem muitos desenhos que são os desenhos autorais das meninas lá no estúdio, né? Que isso é muito bacana, que a gente também desenvolve esse lado da criatividade, né? Sim, não é aquela coisa pronta já. Esses ambientes femininos a gente gosta de dizer que eles fomentam a criatividade, né? Porque elas trocam muita informação, muito com a cliente também, né? E aí a gente tem essas artes aí maravilhosas, né? Que bacana, olha, gostei muito. O que mais que a gente tem ali? Agora depois tem as modelos, só que vou falar. Quanto tempo a gente tem para o intervalo ainda? Eu já tenho que chamar já o intervalo. A gente tem mais um tempinho. Depois, no último bloco, a gente vai ter aqui daí o pessoal do estúdio, os modelos do estúdio mostrando. Mas antes, vamos um rápido intervalinho e igual acontece, já volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Acontece, o programa mais divertido da televisão brasileira. Olha, se é o programa mais divertido, eu não sei, mas que eu tenho a equipe mais divertida da televisão brasileira, com certeza eu tenho. Olha só, os caras simplesmente revolucionaram o estúdio num break, eu nunca tinha visto isso. Vou fazer 30 anos de televisão ano que vem e nunca tinha visto no intervalo entre o segundo e o último bloco, os caras simplesmente detonaram o estúdio, tiraram a bancada, mudaram tudo, porque a gente vai continuar falando sobre tatuagem e vai ser um programa ao vivo, né, aqui na RDC TV, e a gente vai conferir uma arrumação, na verdade, de uma tatuagem. É isso? É isso, a gente vai fazer uma tatuagem aqui, numa flor, pela Karime, que é a nossa tatuadora. E aí essa correria que nem tu falou, né? Preparar tudo. Que correria. A nossa vítima, quer dizer, a nossa tatuada, ela está fazendo jornalismo também, né? Sim. Como é teu nome?
Lisandra tá fazendo jornalismo onde? Vou começar a fazer esse semestre na Unicinos. Tu tem certeza disso? Absoluto. Dá pra mudar, hein? Ela entrou aqui e ficou encantada, já se viu trabalhando aqui, né? Gostou, mas tu leva jeito, viu? Tu leva jeito. Ela já chegou brincando, deixa eu ver como é que eu tô nas câmeras ali e tal. Já chegou se olhando. Tá aí, ó, que bacana mesmo. E olha só, isso tudo foi montado agora, gente, no intervalo. No intervalo, máquina, esterilização, limpeza, bancada, tudo, luvas. Impressionante. Pena que eu tô sentado aqui, senão eu ia pedir para arrumar a minha aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui um pouquinho a minha, que o pessoal não viu ali no primeiro bloco ali, ó. Essa aqui tem 10 anos, essa tatuagem. Olha aqui, ó. Isso aqui eu fiz quando eu tava na cadeia. Graças a Deus a RDC TV me deu um emprego, mesmo assim, né? Quando eu tava no presídio, lá em Budapeste, eu acabei fazendo essa tatuagem lá, meio obrigado, mas tem que arrumar. Mas a gente estava falando antes, eu estava falando com a Glaura ali antes, sobre a questão dos traços da tatuagem, né? Ela tem um estúdio, como é que é o nome do estúdio? Cadê a Amélia? 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 A Amélia é aquela mulher, antigamente, né, que falava mulher de verdade, né? É, O poema que é a Amélia. do Mário Lago, né? E aí a gente trouxe essa brincadeira também para o estúdio, porque a mulher, antigamente, ela não tinha opção, né? A mulher de verdade era aquela que lavava, passava roupa e ficava em casa Fazia cuidando comida, dos filhos, isso aí. fazendo comida, né? E aí a Amélia dos tempos modernos é essa, que ela pinta o cabelo, escolhe a cor Faz da unha tatuagem. que ela quer e faz tatuagem, né? E Tem durma essa se que azar, e liberdade a gurizada toda, né? tem que entender Então, que essa- não vai voltar mais. Não. Não muda mais, agora é Essas assim são mesmo. as Amélias dos tempos modernos São as mesmo, Amélias dos né? tempos modernos. E como é que é o nome da nossa tatuadora? É Karime Ferran. Olha só. E A Karime está com a gente desde o início do estúdio, já há bastante tempo, a nossa tatuadora bem experiente, né? E ela tem uns traços finos que a maioria das meninas pede também, mas ela também faz uns trabalhos grandes de fechamento de braço e coisa. Porque ainda existe um preconceito falando que mulher faz coisas mais simples, mas não é verdade, né? Hoje as mulheres, elas têm essa liberdade também de poder fazer uma tatuagem grande, de cobrir o braço inteiro, fazer esses fechamentos, sim, tem aquelas né? tatuagens mais complexas, Sim, né? mais Que cobrem o braço complexas inteiro. mesmo. É, e as mulheres estão fazendo isso, né? Estão aderindo isso. É muito bacana de ver. Olha, é muito bacana mesmo. A gente vê fotos de ensaios que chamam a atenção pela tatuagem, né? Incrível. E nas costas, assim, como você falou, tapa assim um braço inteiro, uma perna, uma coxa. É, que tem a as questão costas. da estética também da tatuagem, mas tem muitas pessoas que vêm fazer a tatuagem por algum motivo, para marcar um novo momento de vida delas, ou para fazer muito mãe e filha também gostam muito de fazer tatuagem para marcar esse momento. Que legal. Né? Então, assim, tem também uma questão da autoestima, assim, de mulheres que fazem a tatuagem para cobrir alguma cicatriz que elas tiveram, Sim, alguma sim. coisa que ela não gosta no corpo interessante. dela, alguma marca. Que a tatuagem e a daí- tatuagem esconde, assim, a gente vê como isso devolve a autoestima, assim, algumas mulheres que fizeram alguma cirurgia até mais antigas de gravidez, né, que se fazia aquele corte, né, hoje em dia a Uma gente cesariana. cobre, uma cesariana, a gente cobre e isso fica incrível, assim. Né? Que legal, tem mais isso. E aí Tem tu várias linhas da tatuagem, não é só na estética, né, a gente ajuda muito Sim, nesses isso é interessante. casos, O que né? era um motivo, de repente, né, da pessoa não gostar de tirar a roupa, de mostrar aquela parte do corpo, acaba virando É. uma coisa que volta a autoestima, Volta a e a autoestima. vaidade. A gente já teve casos de pessoas que ficaram com uma cicatriz por causa de uma cirurgia, de um erro médico, e aí ela tinha vergonha de usar a Sim. blusa aberta, daí ela falou, desde que aconteceu esse acidente, ela estava sempre com uma roupa fechada, né? Olha aí, ó. E aí a gente fez uma pena, até, que ficou incrível, assim, nela. Nossa, aí tu vê ela postando, assim, nas redes, né? Agora de novo com a blusa aberta, blusa podendo, aberta, se sentindo voltou a super bem, autoestima. né? Que Então, legal. esse é o lado bacana da gente também ver as histórias que tem por trás da tatuagem, né? E eu tô vendo ali que as maquininhas também são cada vez mais modernas, né? Sim, as Que máquinas coisa interessante. Olha ali, mostra são aquela muito mais maquininha ali. leves hoje em dia, Que né? coisa, né? Muito Como mais tá fácil pequenininha, de- mais fácil de manusear, né? Muito mais prática hoje em dia, né? Muito legal mesmo. E tu tem uma tatuagem também aí, Eu né, tenho, Laura? a gente tem, eu tenho 3 tatuagens, né? Como eu falei, a gente começa por uma pequenininha, então eu comecei por um Coraçãozinho. coraçãozinho para entender. Depois já fiz a maior, que é esse bracelete aqui. E também tem uma nas costas, aí também com um pouco de colorido. Aí só na praia daí pra ver. Aí só na praia pra ver. Mas já tô pensando na próxima, porque a gente, assim, todo mundo fala que não pode ter tatuagem número ímpar, né? Ah, então é? eu já tô indo pra próxima, Olha, que é pra desculpa de deixar... quem gosta de tatuagem, né? Aí tu tá na parada e falou, só mais uma, né? Quem gosta de tatuagem, gosta. Gente, pela primeira vez na RDC TV, uma tatuagem sendo realizada ao vivo para todo o planeta Terra. Olha ali com toda também a questão
da saúde, né? Da esterilização isso também. É bem importante. Isso é Todo o importante. material que a gente usa, ele é descartável e ele também é vegetal, né? Então, as tintas que são feitas são veganas, né? Então, todo o material é aprovado pela Anvisa, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com a Não questão agride a natureza também. Não agride a natureza e essa questão também de ter isso para não ter contaminação. Então, todo o material usado é descartado, né? É muito interessante essa questão, né? E a mesma, essa pistola, se você quiser fazer colorido, como é que faz? Aí ela muda ali? Ela é a mesma, o que troca é a agulha. Na tatuagem preta, é um tipo de agulha, na colorida elas são como se fosse 4 ou 5 agulhas juntas. Que daí ela faz um risquinho e vai colorindo, né? Olha que interessante. E os valores, quanto tempo demora para fazer? Aí depende da complexidade da tatuagem, né? Essa aqui é uma tatuagem que vai demorar em torno de 20 minutos para ser feita. O que demora é tu preparar, né? Posicioná-la na pele, né? A cliente gostar de onde é que ela tá. Mas o processo em si, essa aqui é uma simples, né? Mas a gente tem tatuagens lá no estúdio que a gente já levou 8 horas para ser feitas, né? 8 horas para fazer uma tatuagem? Assim. E às vezes a gente divide até em 2 sessões, né? Quando começa um trabalho ele é muito grande, daqui a 20 dias a cliente volta para terminar. Nossa. Aí é uma maratona, né? É uma maratona, em 8 horas de tatuagem. Quer dizer que se mesmo que dividiu em duas de 4 horas ou 2 de 8 horas? Já fizemos 2 de 8 horas, também 2 de 4, porque daí depende muito da resistência da pessoa. Sim, né? Aí chega um determinado momento que ela está mais cansada. Imagina começar às 8 horas da manhã e terminar às 6 horas da tarde. Mas aí são os trabalhos muito bacanas. Bah, só imagino. Falou que começou com o estúdio em 2016? 2016. Por causa dessa demanda daí das mulheres, que ficam mais à vontade, né? A questão da mulher quer fazer, a gente está falando aqui de regiões mais íntimas. Isso, é que na verdade assim, a intimidade com o tatuador, mesmo que seja masculina, ela tem, mas o problema é quando ela chega nesse ambiente, ele é compartilhado com outras pessoas que estão fazendo tatuagem, que ela não conhece, outros homens, claro. Ele escutava isso. E aí a tatuagem, às vezes, ela é muito delicada. Vai fazer uma tatuagem aqui que precisa tirar a blusa, ou na coxa, ou na virilha, né? Que a pessoa precisa se despir para isso, né? Sim. E aí, num ambiente que é só de mulheres, elas se sentem muito à vontade. E é muito legal o feedback que elas nos dão. Nossa, isso aqui parece a extensão da minha casa mesmo, sabe? Porque ele é um ambiente clean, né? Diferente um pouco dos estúdios mais tradicionais, que a gente ainda tem aquele mito, né, que são escuros, que tem... né, uma coisa underground, assim, bem né? underground. O Cadê Amélia é um ambiente muito clean mesmo, né? Muito acolhedor para as mulheres. Que legal. E eu não conheço que tem outro estúdio só para mulheres. Não, a gente foi o primeiro a ser criado no Brasil em 2016 e ainda é o único do Brasil, até onde a gente sabe. Existem outros estúdios que têm a questão de ter as tatuadoras mulheres, mas elas acabam atendendo homens também. Que legal. Pô, tô botando aí, cadê a Amélia, então, desbravando mercados. Em breve a gente está com um projeto de franquias para levar o estúdio também para outros estados. Que bacana. E como é que tá a nossa tatuada aí? Tá tudo bem aí? Tá tatuando muito ou não? Nossa futura jornalista vai ser a primeira jornalista que já apareceu antes de ser jornalista na TV, só que sendo tatuada. E aguentando ali, ó. Depois quando for fazer cobertura de guerra, de assalto, de manifestações, aí já vai estar tranquilo. Quem passou por isso está tranquilo. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Cadê a Amélia? Cadê a Amélia? Esperamos todos vocês, nos sigam nas redes. Cadê a Amélia? Tá aí então, valeu mesmo. Muito obrigado, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. O Acontece repete sábado, 8h15 aqui na RDC TV. Certo? E a gente continua aqui no estúdio fazendo essa tatuagem. Valeu, gente. Grande beijo, até mais. Tchau, tchau.